Fala pessoal, bom dia. Hoje é dia 3 de dezembro, quinta-feira, a gente está começando mais um Batalha do Século. Vamos repetir, cara. O mercado está subindo É isso 4%. aí. Bom dia, galera! Isso Animação! aí, pessoal. Bom dia. Acho que tem que ter animação, a gente vai conversar um pouquinho mais. É isso aí, Não é tão poxa. trivial assim. É verdade. Mas vamos lá, hoje tem muita coisa para falar, obviamente. A questão do impeachment vai ser o assunto do dia hoje. Já está puxando a nossa bolsa, assim como o Rafa falou. Lá fora está ajudando também. Mas é um pouco disso, né, Rafa? Ontem o Cunha deu início ao processo de impeachment, obviamente reativo àquela questão dos deputados petistas do Conselho de Ética falarem, né, e comentarem que não vão votar contra o Cunha no Conselho. Então isso aí justamente fez com que logo após o Cunha desse a entrevista coletiva falando que vai dar início ao processo de impeachment. E aí de lá para cá, enfim, a Dilma falou, o pessoal do PT falou, a oposição falou também, mas hoje a verdade é que você tem um apetite maior a risco. Até ontem, logo depois que o Cunha falou, EWZ para cima, puxaram a EDR da As Petro EDRs também. também. Isso. Então a gente já tinha uma prévia disso que está acontecendo hoje e realmente deu até uma intensificada aí nessa última hora, né? Isso. Eu diria o seguinte, em relação ao impeachment, né, eu estou mantendo um discurso que nem eu fiz ontem, no momento que o Cunha começou a discursar, já me ligaram e tal. Eu diria que a gente está numa partida de futebol onde o time que você está torcendo, que no caso o mercado, ele é pró-impeachment, o mercado ele sempre se mostrou dessa maneira, mas eu diria o seguinte, que o time que você está torcendo, ele fez o gol no primeiro minuto do primeiro tempo. Ou seja, a gente tem um humor bacana, a gente tem uma torcida a favor, a gente tem uma mudança ali, né, querendo enxergar um olho do futuro, só que ainda tem mais 44 minutos do primeiro tempo e depois mais 45 do segundo tempo, ou seja, ainda tem muita coisa para se desenrolar. Como o Kim falou, eu acho que o mercado celebra a questão do impeachment hoje, mas eu acho que tem muito pano para manga aqui, né? Muito pano para manga. Eu acho que a realidade da economia é essa que a gente está vivendo. Os números para o ano que vem são ruins. O Kim pode falar isso muito melhor do que eu. Eu acho que realmente a mudança de perspectiva faz preço. Mas o problema é que o governo, assim como tentou fazer quando no TSE, assim como fez pelo TCU, vai tentar impedir isso aí de qualquer maneira. Eu já vi lá a gente do PT já entrando no STF para poder tentar barrar esse processo do Cunha, não fundamentando a questão do Cunha. Então, acho que tem muito pano para manga. Eu acho que é legal o mercado fazer o que está fazendo agora, porque é uma maneira até mesmo dele mostrar qual é o posicionamento dele. E diria mais, o mercado não é partidário, não tem essa coisa de PT, se é peteira. O mercado quer buscar um ambiente onde tenha previsibilidade. O impeachment pode ser a solução para o problema que a gente está vivendo hoje, de economia. Não é questão de partido nem nada. O mercado busca onde ele tem uma oportunidade de investimento com um risco razoavelmente menor, com um ambiente melhor para visibilidade, etc. Então, eu acho que é legal, é bom, o mercado está legal, acho que tem mais que subir mesmo. Tem que tratar essa questão bem bacana, mas eu diria que a gente está só no início do jogo, estamos 1-0, estamos ali na batalha, acho que tem muito pano para manga ainda, enfim, vai ter que passar pelo plenário, vamos criar uma comissão, e vai ter o que falar ainda, né? E o Henrique tá perguntando se é só euforia hoje, etc. A gente tem alguns lados da moeda, acho que é legal comentar, até porque ontem, assim que saiu essa decisão do Cunha, diversos economistas, aí, opiniões de peso, comentando que de fato, e você pode olhar por essa ótica também, que de fato é uma questão negativa no curto prazo em termos econômicos, em termos de economia real. Então, por um lado, você já tinha um Congresso, de certa forma, paralisado com Verdade. relação a ajuste. Então, isso aí tende a piorar, obviamente, porque o governo ele vai tentar fazer articulação para conseguir a maioria na Câmara, que é onde eles podem barrar o impeachment, e cada um vai procurar os seus interesses e realmente os interesses do Brasil com relação à medida fiscal vai ficar para frente. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a instabilidade institucional. Você tem que colocar isso na balança também. Você tem ali, se você olha de fora,
como um gringo, você olha aí a economia indo muito mal, retração do PIB para esse ano e para o próximo. Você tem a questão de ajustes, vai ficar para frente. Terceiro, um presidente tendo processo de impeachment que vai travar ainda mais. Então você traz mais volatilidade, mais incerteza, isso aí requer mais prêmio ativo de risco. Então esse é o primeiro lado, não que seja lado certo ou errado, mas você tem que destacar esse fato, e que é verdade, faz sentido, vai bater na economia real. Agora o outro lado, obviamente, e talvez o mais forte é que você não via alguma outra saída, né? Do jeito que estava, realmente difícil você ver alguma outra saída que não uma troca de governo, até para melhorar a relação governo Planalto-Congresso, etc., e todas as medidas passarem. Então foi o primeiro passo de talvez uma das únicas saídas que o mercado estava olhando. Não eu estou falando, mas que o mercado estava vendo como saída. Então por isso que ativos de risco vão para cima. Então o primeiro passo foi dado, que é a abertura, querendo ou não, essa seria uma das saídas que o mercado há tempos atrás, né, celebrava. Então dá para entender. Agora, olhando daqui para frente, você falar, não, agora é hora de tomar bolsa, agora é hora de comprar, também você não pode ir no calor ali dos acontecimentos, porque se você for frio e olhar os fatos, a gente está falando de um processo longo. Você vai ter algumas sessões ali, você tem recessão no Congresso, o pessoal já está querendo jogar contra e falar, olha, não deve ter recessão, isso aí tem que ser julgado, porque é uma questão bem importante. Então, se tiver o recesso, etc., vai ficar para o ano que vem, de fato. E até lá, é isso que o Rafa falou, vai ter muita briga aí no âmbito jurídico e legal, tanto do governo já indo para o STF, querendo falar que não faz sentido Cunha chantagear e vão querer derrubar, então vai ter muita volatilidade aí no meio do caminho. A gente vai ter que entender melhor. E outra variável muito importante são as ruas, né? Acho que talvez uma das variáveis mais importantes é ver qual vai ser a reação das ruas. Se a gente vai ter manifestações, aí sim, isso aí pode dar um impulso gigantesco para esse processo de impeachment. Então tem algumas variáveis aí. No net realmente é um primeiro passo. Então o mercado lendo como positivo, mas não necessariamente que vai acontecer. Tem muita água para rolar. Então é assim que a gente tem que ler. Você, como investidor, tem que ficar de olho e ver o desenrolar dos fatos. Quanto mais a gente tem em questão de legitimidade e manifestações na rua, etc., obviamente é mais perto do impeachment e talvez ali mais apetite a risco. Então aí sim você pode ter alguma opinião mais forte com relação ao posicionamento em bolsa. Mas realmente agora é muito cedo, só que dá para entender essa alta de hoje. Então é um pouco disso que a gente tem conversado com relação a esse fato extremamente importante que a gente deve olhar, mas tem que ficar muito de olho nas ruas ali e todo nesse desenrolar ali e quanto o governo vai ter de apoio na Câmara, que talvez seja o primeiro teste ali, de fato, na votação contra ou a favor do impeachment, né? O primeiro teste que vai ser ali, acho que talvez pode ou não vir trazer fluxo para a Bolsa de verdade, né? E talvez fique só para o ano que vem também. Não. O Então, Congresso, a pausa do Congresso é semana que vem ou a outra? Tem mais por volta do dia 17. Então ainda tem mais uma semana. Então tem mais uma semana, exatamente. Então, o Léo está comentando aqui, não é tão trivial falar que o governo tem os votos necessários lá na Câmara para barrar esse impeachment. Então vai ter muita articulação no meio do caminho. Bom, dito isso, acho que é legal a gente ir para o Ibov, ver como ele está se comportando. De fato, ontem, como a gente falou, o EWZ já puxando logo após o Cunha falar, subiu cerca de 2%, 2,5%. Logo depois, ali, a DR da Petro subiu uns 4% e hoje bolsa justamente refletindo isso. E aí eu pergunto para você, Kim, o que mudou no gráfico? Não sei, você que tem que me falar. Nada, tá ok? Não mudou absolutamente nada, é óbvio que a barra de alta hoje, ela dá uma sensação de alívio, porque nós tivemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, peraí, 2, 4, 6, nós tivemos 6 dias 6 dias de pregão, desses 6, somente um subiu, então a gente vinha já
de uma situação de preços se depreciando, e aí com a alta de hoje, aliás, a alta agora nesse momento, o mercado subindo 4,5%, com volume de giro bem bom, diga-se de passagem, o mercado foi lá para voltar para a região da consolidação. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico? Olha só, o cenário de definição permanece, né? Porque embora tenha perdido aqui esse suporte, né? Ele agora com essa alta aqui, claro, com essa barra maravilhosa aqui de alta em função do intraday hoje, o rompimento desta resistência aqui, tá ok? Que é o 45.470, tá? Abre um caminho para a formação de um fundo, assim como foi aqui, pode ser aqui também, para retornar a resistência no 48.370 e quiçá 49.000 e 49 mil redondo, tá ok? Então eu diria que eu apagaria essa reta daqui, tá ok? Manteria essas outras porque ainda servem como grande referência, mas no fundo, e aí eu acho que isso que é importante destacar. Uma coisa é a gente estar numa tendência de alta, né? E aí o mercado começa a realiza por algum noticiário, por alguma coisa ruim, etc. Não importa qual, mas só um exemplo. E aí ele faz um fundo ali, vem uma barra de alta como essa, baseado também em um noticiário oposto ao anterior, e o mercado dispara. Quando a gente está em tendência, é uma coisa completamente diferente nesse caso, que está agora, que nós não estamos em tendência. Eu gosto de citar essa situação como uma situação que a gente está com uma prancha de surf na lagoa, né, querendo surfar alguma coisa que não existe, porque a onda não vai vir. Então, para retomar esse fluxo, para vir, eu acho que ainda tem esse pano para manga. Então, o mercado, apesar da alta de hoje, ele ainda opera dentro da zona da confusão ali, que é esse cenário de indefinição entre a forte resistência no 49 mil e o forte suporte no 43 mil. Enquanto não romper um desses dois extremos, pode subir 5, cair 3, depois subir 1, depois cair 7, que a gente ainda vai manter essa indefinição. Então, o próprio preço que diz para a gente que é legal comemorar o intraday de hoje, mas a própria configuração ainda diz que não é momento de se empolgar. Eu, particularmente, me empolgo e sou o primeiro a levantar a bandeira da compra com o rompimento do 49 mil, 50 mil pontos. Eu sou o primeiro. Mas até lá, se tiver oportunidade da venda, eu vou vender. Se tiver oportunidade da compra, eu vou comprar. Eu vou ir naquelas configurações, digamos, únicas ali, porque a configuração geral do Ibovespa ainda mostra uma indefinição. Boa. Ainda comentando essa questão do impeachment, nós estávamos falando que não deveria ter pausa, né, no Congresso, que eles são bem pagos para trabalhar, de fato, por essa ótica sim, eles deveriam trabalhar muito mais e etc. Agora, em termos políticos ali e concretos com relação ao impeachment, o que muita gente tem conversado é que talvez um recesso seja bom no sentido de cada integrante lá do Congresso volta para suas bases, sofre ali alguma pressão popular e outra, né? Para quem é pró-impeachment, quanto mais o tempo corre, pior para presidente, porque a economia vai piorando, etc. Então tem alguns lados aí que a gente tem que analisar, talvez uma pausa para quem é pró-impeachment não seja tão ruim assim, mas de novo tem muita coisa para acontecer, tanto na parte jurídica quanto nessa parte de articulação, tá? Indo aqui, eu não sei se você quer falar de dólar, já que a gente já falou de Ibov, Rafa. Bom, vamos falar de dólar também, porque, enfim, o dólar também faz parte aí desse movimento, né? Ele já vinha em tendência de baixa, já vinha de um processo de reversão, aí depois gerou uma certa estabilidade, perdão, e agora, depois com esse anúncio, traz um pouco de alívio também. Eu queria olhar primeiramente 60 minutos para mostrar uma coisa importante para vocês. Vamos olhar aqui o gráfico, é o seguinte, tivemos uma reação bem positiva, né, com um zigue-zague ascendente, até que o dólar voltou a testar aqui os 3,95. E por que eu quero mostrar os 90 minutos? Porque recentemente a gente perdeu esse suporte aqui, ó, e aí, e é uma figura triangular, digamos assim, né, tá aqui, ó. E aí, quer dizer, apontou um novo viés de baixa. Em função da figura triangular, quer dizer, portanto, que o dólar tem espaço para voltar, aqui eu estou olhando o futuro, tá, gente? Tem espaço para voltar para a região do 750, do 3,73, 3,70, para um novo zigue-zague descendente. Vai depender muito desse comportamento do interesse de 60 minutos.
Ou seja, em outras palavras, enquanto permanecer abaixo do divisor de águas, no 865 aqui, foi exatamente o ponto que foi perdido para dar seguimento a essa venda, nós vamos continuar descendo lenha na venda aí, e aí vou continuar curtindo a ideia de seguir vendido no dólar, conforme foi aí o meu call, conforme foi meu call aí no domingo com o Rafida, no último domingo. Boa. Já fazendo o link, né, a gente estava falando do Ibov, indo direto para o principal setor do índice, que é o setor de bancos, ali com o Itaúsa. Na verdade é legal a gente ver Itaúsa, já que é a maior posição do índice, o gráfico provavelmente está bem parecido. De qualquer forma, em termos de fundamento, a gente gosta ainda do papel. Uma maior apetite a risco tende a beneficiar Itaú, por exemplo, porque, de novo, é a maior posição no índice. Um estrangeiro que compra índice acaba indiretamente comprando Itaú e Itaúsa. Então, como se essa questão não bastasse, em termos de fundamento e valuation, segue sendo atrativa. A nossa maior posição na carteira hoje em dia, Itaú. Isso. E eu fiz uma venda especulativa em Itaúsa, óbvio que com a alta de hoje eu fui estopado. Chegou até a dar um dinheirinho, mas acabei sendo estopado nela. O quadro de indefinição permanece, tanto para Itaú quanto Itaúsa, né? Permanece, porque o papel, eu vou botar aqui em YouTube, porque é o que a gente mais vem falando aqui, principalmente nos batalhas, né, do século. Tanto você aqui como o Celso vem falando, né, a importante ponto de compra aí. Eu acho que a gente tem, assim como o próprio 49 mil pontos ali no índice Bovespa, né, um rompimento para fazer o fluxo voltar e ganhar fôlego, etc., nesse rompimento, a gente tem também no Itaú uma resistência muito forte compreendida entre 29,75 até o 30,15, ou seja, o rompimento desse ponto aqui pode abrir espaço para mais compra e evolução no processo até o 35,10, 35,15. Então, eu diria que a gente está com uma configuração de indefinição, mas com viés um pouquinho mais comprador em YouTube. Itaúsa nem tanto, mas YouTube, e aí vale uma compra muito boa se romper esses 30,20 aqui. Bom, então para quem quer entrar em Itaú, melhor veículo seria YouTube, né, do que Itaúsa. YouTube, com certeza. Tá. Boa, pessoal perguntando de CETIP, ó, essa acho que é um pouco mais específica na parte de gráfico. O CETIP ficando interessante nos 5 minutos, acumulou e tocou a média móvel 20. A média móvel 20, provavelmente está usando o setup do Danilo. Eu acho que continua acumulado, né? Se você olhou 5 minutos aí, ele está entre essa forte resistência aqui, vamos ver o gráfico, porte suporte 37,50 e resistência aqui no 37,80. Continua acumulando, né? Não acumulou, ele continua ainda. E aí, só o rompimento de um desses dois extremos para realmente ditar o ritmo para a gente aí. Legal. A CETIP, olhando o fundamento, a gente ainda no setor financeiro acaba preferindo outros ativos. É o caso de Cielo, por exemplo, BB Seguridade, porque você tem toda essa questão da fusão com a BVMF, a gente ainda não sabe o desfecho disso, se não andar muito, você pode ter algum tipo de revés para os ativos, então a gente acaba preferindo, até em termos de valuation, alguns outros papéis como BB Seguridade, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Estão perguntando aqui de Natura e Croton, por favor. Acho que é a Denise. Deixa eu chamar a Denise. A Denise sempre pergunta de Natura e Croton. Deve estar comprada já há muito tempão, porque todo o programa ela pergunta. Um abraço, Denise. Falando começando com Natura, a gente não gosta de ter uma posição agora muito por conta do macro, tá? Obviamente caiu bastante, está num valuation um pouco mais interessante, mas eles estão no meio de uma reestruturação, vão começar ali um outro tipo de canal, não só as vendas via as representantes, mas lojas próprias, etc. É uma mudança de estratégia interessante. Agora, até isso se concretizar, a gente tem na parte da demanda um cenário bem desafiador, tanto aumento de desemprego já contratado para o começo do ano que vem, isso aí piorar, massa salarial cada vez menor e tudo isso que a gente já sabe. Então, talvez não seja o ponto agora em termos de fundamento. E rapidamente, Croton é um ativo que a gente gosta, faz parte das nossas carteiras com 10%.
um valuation interessante, cerca de 10 vezes preço-lucro para o ano que vem, se mostrou bem resiliente nos últimos resultados, vai bater guidance esse ano, o management é o melhor do setor, então é o papel no setor de educação que a gente quer estar, mas de novo sem tanta exposição, porque de novo o macro vai pegar as mudanças no FIES, vão pegar, já está bastante coisa no preço, então a gente continua com 10% em Croton. Bom, vamos olhar aqui primeiramente Croton, tá, Denise? O papel perdeu a tendência de alta recentemente, depois de ultrapassar o suporte aqui no 9,98 para baixo, né? Agora ele está retornando, mas ele já retorna sem muita força, né? É um teste de resistência muito forte aqui, que é um divisor de água. Eu vejo o Croton com bons olhos se somente se romper os R$11, os 11,50, tá? Se não for isso, eu não vejo condição técnica para compra, não, tá ok? A Natura, recentemente, a gente recomendou até uma operação nela, uma fence, com proteção abaixo dos 21 bola, né? A gente chegou a bater lá com proteção para baixo dos 21 bola, né? Ou seja, acima disso a gente ainda está com lucro, né? E aí é uma operação para fevereiro, março do ano que vem, a gente espera um retorno aí com o papel voltando para casa dos 32,25, um qual inclusive já está em andamento. Eu tenho essa perspectiva, mas também é que nem a Croton, né? Como ela perdeu essa tendência de alta daqui, né? Eu espero imensamente que ela venha romper essa resistência aqui no 25,50 para dar compra de novo, né? O stop, de quem tiver comprado em Natura, eu sugiro aqui pouco abaixo de 21,10. Portanto, acho que tem outros papéis melhores que Natura, certamente. Hipermarcas é um deles, por exemplo, que me vem à mente, em termos de configuração gráfica. Lame 4 também, do setor ali. Mas, para o caso para a Natura, propriamente dito, acho que devemos nos preocupar com a proteção, ou seja, o stop aqui no 21,10 e a melhor entrada mesmo na ultrapassagem aqui no 26,15, onde a gente vai tentar se deparar e buscar os próximos topos aqui em 32,20. Já que a gente está falando de consumo, varejo, etc., acho que é até uma curiosidade de dar uma olhada em lojas Renner, que a gente está de olho. Caiu bastante em termos de múltiplo, bem interessante ali, a gestão é muito boa, começa a chamar atenção realmente, até porque se tem um fluxo de venda ali de alguns fundos do BTG que tinha posição forte em lojas Renner, depois que passar esse fluxo a gente pode ter alguma coisa interessante no papel, mas no gráfico diz alguma coisa aí? O pessoal não perguntou, mas é um papel interessante. No gráfico ainda está um pouco... ainda tem um viésinho um pouco mais de baixo, o preço distribui um pouco mais. Se te olhar, eu tenho uma grande consolidação que foi perdida para baixo, né? Com o OBV também fazendo novas mínimas. Então, assim, é um papel que, do ponto de vista do gráfico, o timing de compra ainda não é muito bom, até porque o próprio volume confirma essa tendência de baixa aqui, né? Depois que perdeu esse suporte. Eu diria o seguinte, se ele volta aqui para o 19,70, para um novo zigue-zague ascendente, ele pode se tornar atrativo a partir do 20,70. O timing vai ser legal. Mas nesse momento eu ficaria um pouquinho fora aqui. Eu acho que talvez assim, do setor, seria uma boa esse aí ficar na ponta de venda enquanto, sei lá, comprava hipermarcas e vendia lojas Renner, entendeu? Uhum. E aí, talvez com a ultrapassagem de 19,70 aqui, eu reverti essa posição, botando um potencial um pouco maior para a loja Renner. O timing não é muito bom agora não, okay? Mas pode ser que do 19,70 para cima já comece a melhorar o clima aí. Boa. A gente, então, de olho em lojas Renner, precisa ver também esse fluxo do BTG, que deve pesar um pouquinho ainda sobre o papel. Legal juntar essas informações. Falando de BB Seguridade, agora o pessoal perguntando, Itaúsa a gente já falou. BB Seguridade é um papel que a gente gosta bastante, sofreu bem e até estava voltando bem agora com os acontecimentos recentes. A gente gosta por valuation ali e até já emendando na parte de seguros que o pessoal perguntou. Qual que é a nossa ordem de preferência em termos de fundamento? É BB Seguridade, depois Sula e depois Porto Seguro, talvez. Porto Seguro, inclusive, está dando uma entradinha na compra. Exatamente, seja essa ali. E a gente já fala de tudo de uma vez, tá? Então essa seria a nossa cabeça. Se olhar o nosso portfólio, nossa maior posição no setor de seguros é BB Seguridade. A gente tem 10% de Sula, que já deu uma boa esticada. A gente até pensando em reduzir um pouco a exposição por conta de valuation.
para a Sula, mas é a segunda e em terceiro. Ele só fica Porto Seguro por conta daquela exposição, muita exposição a alto e também a parte sudeste, e a gente tem um pouco mais de diversificação em Sul América e um valuation mais atrativo no relativo, tá? E se puder falar já das três aí também. Vamos falar. Eu gosto, na ordem, eu já gosto um pouco mais de gráfico, na Sula, aí BB Seguridade, depois eu trocaria BB Seguridade pela Sula. E depois Porto Seguro, PSSA. Bem que PSSA está dando uma compra aqui, então vou direto para ela, porque PSSA, se romper essa resistência aqui, ó, 35,63, 35,70, é uma boa compra. É claro que o volume tem que acompanhar, ou seja, seria legal o OBV renovar a máxima junto com esse preço aqui, tá ok? Buscando o 38,75, depois na sequência 41,50, tá? O stop aqui da operação pode ser 34,15, 33,20, ok? E aí vamos para BB Seguridade. Agora estou na forma crescente, né? Eu falei de PSSA, agora BB Seguridade, que está confirmando um suporte muito forte aqui em 26 bola. Tem espaço para uma recuperação e vejo uma boa condição técnica de compra na ultrapassagem de 29,40. Ok? Hoje teremos 31,60 até 34,10 com o alvo final. E aí, finalmente, Sul América é a melhor configuração, a melhor tendência, é a melhor onda aqui, né, com volume crescente, ascendente, confirmando tendência, topos e fundos ascendentes, candles de alta com boas amplitudes. Se romper a faixa aqui dos 23,30, eu vejo uma belíssima condição técnica de compra, com stop aí pouco abaixo de 21,60 e vida que segue, o papel está muito bem armado mesmo. Legal. Vamos ir aqui para os próximos. Depois eu dou uma olhada nas perguntas mais qualitativas. O próximo ativo que o pessoal está perguntando é VEG. O pessoal comprado em VEG voltou bem agora, lembrando. Interessante comentar a entrada de VEG na prévia do Ibov com um peso bem grande, né? Se a gente for comparar ali com as entradas. Saiu a Gol, né, na prévia. Saiu Gol, saiu Sambi, BRPR e só entrou VEG. Então, olhar um pouco o fluxo, em termos de fundamento, VEG, ela sofreu bastante, é fato, está num valuation mais atrativo do que estava. Naqueles níveis mais altos não fazia nenhum sentido posição, né? Ela tem uma exposição a mercado doméstico que deve sofrer, ela tem exposição lá fora que realmente é uma questão muito boa, mas de novo, você não pode expurgar essa exposição a Brasil que tem desacelerado de forma bem consistente. Então, dito isso, depois dessa queda, está num valuation mais razoável, mas a gente não acha que é uma compra muito clara, a margem de segurança não é tão grande. Em termos de valuation, é um bom ativo, é uma boa gestão, a gente só acha que a parte de margem de segurança não é tão alta assim para a VEG, tá? E, bom, eu diria que na parte gráfica aí tem um processo de reversão de tendência começando, eu não diria que de fato veio para ficar, mas está começando. Se a gente olhar o gráfico aqui, já rompeu essa trendline de baixo, tem uma figura de fundo duplo que abre um precedente para uma reversão de tendência. Eu diria o seguinte: cair, se o papel cair, voltar aqui para o 15,40, é uma excelente oportunidade para fazer um fundo voltar a subir, comprar pela relação risco-retorno e aí tentar. Primeiro alvo aqui 17,20, depois finalmente 19,40. Seria ali os pontos mais bonitinhos para buscarem como objetivo. Agora, ele começa a cair, perde esse fundo aqui em 15,25, a tendência de baixa do semanal ainda pode falar um pouco mais alto e aí complicar a situação para a compra. Então eu diria que tem que esperar uma realização para uma oportunidade de compra com uma relação risco-retorno favorável. Do contrário, eu manteria cautela ainda, porque a reversão ela não veio para ficar. Boa. O Matheus está perguntando aqui, pelo pouco tempo de mercado, eu vejo que depois de uma boa notícia dessa, onde estava mais que na cara que a bolsa iria subir, não é vantagem, se não é vantagem comprar estatal logo na abertura do mercado. Essa pergunta aí do Matheus. Olha, em termos de fundamento, enfim, é sempre perigoso e, de novo, a gente não está olhando um dia, 2 dias, uma semana. Quando você olha fundamentos, você tem que olhar alguns dados concretos e, como a gente comentou extensivamente aqui no começo do programa, você tem os lados positivos, é óbvio, e por isso um apetite maior a risco, mas você tem ainda um processo longo com volatilidade de várias variáveis
no caminho, talvez seja o caso de se expor a estatal num momento em que isso esteja muito mais concreto e as variáveis mais esclarecidas, porque agora vai ser mais um tiro no escuro do que qualquer outra coisa, principalmente quando você fala de ativos com interferência estatal. Se nada acontecer, você tende a ter um estrago para baixo muito grande, né? Porque a gestão é muito ruim, a interferência é muito ruim, a incerteza é muito ruim. Então, realmente é difícil, pelo menos ao nosso ver, você tomar uma atitude dessa, até porque a gente não olha muito curtíssimo prazo. Né? E ele falou comprar logo na abertura, né? Eu até comentei isso ontem, fiz um comentário que sai a notícia boa, etc. E tava, como ele falou, estava muito na cara que o mercado ia subir, etc. Quando a gente fala de comprar logo na abertura, muito desse preço está embutido também a ansiedade de operar. Eu falo isso mais para o lado técnico. O cara passa a noite toda ontem, a madrugada inteira, a manhã inteira hoje, quando a bolsa abriu, eu quero comprar estatal porque estava muito na cara. E aí, se você olhar, tem muito papel hoje que abriu de gap. Né? O que é o gap? É descontinuidade de preço. Ele abre muito acima da máxima do dia de ontem. Sei que o preço vai evoluindo ponto por ponto, ele simplesmente abre muito lá em cima. Então, o risco da operação já começa a ficar muito alto, mesmo que suba a partir do preço da abertura, porque esse gap ali faz com que a operação tenha um risco um pouco maior, né? Então, fica muito perigoso você sair comprando tudo na abertura. Pelo lado gráfico, a configuração técnica fica desarranjada, fica desconfigurada porque o gap manipula o indicador, manipula as estratégias, etc., desconfigura, causa uma certa discrepância em termos de indicadores. Então, a minha sugestão, na verdade, não é você ter ansiedade de comprar longa abertura. Acho que não vejo nenhum problema em você querer comprar um Banco do Brasil porque acha que isso estava muito na cara e que vai começar a evoluir a partir de agora. A sua estratégia é comprar o Banco do Brasil, porque é mais estatal, vai acontecer um impeachment, você acredita nele e, portanto, vai evoluir. Mas eu vejo um problema quanto ao risco, porque quando abre já com um forte gap de alta, 3,5%, que foi o caso de hoje, já deixa a relação risco-retorno da operação muito delicada, muito comprometida. Então, eu aguardaria uma configuração gráfica, um setup bonitinho, bem armado, para você tomar uma atitude como essa. Eu acho que seria muito mais inteligente, teria uma estratégia por trás disso e você protegeria o seu bolso em função do risco, que você teria como mensurar e calcular o risco de uma maneira muito mais apurada, com uma estratégia definida, do que simplesmente comprar na abertura com um gap aí de 3 e pouco para baixo, podendo não ser fechado, manipulando o indicador e comprometendo, inclusive, a sua estratégia em relação ao risco-retorno. Acho que um outro comentário, assim como é óbvio para você que a bolsa vai subir, para o restante do mercado inteiro é óbvio. Então, acaba sendo uma coisa que todo mundo vai sair comprando. E acontece de muito ativo quando sai uma notícia boa, na abertura sai rasgando e voltar. É muito fácil você olhar um ativo que subiu e depois subiu mais um pouco e falar, pô, era para comprar. Só que você tem diversos outros exemplos onde o papel sobe e depois entrega tudo. Realmente, de novo, quando você começa a falar em óbvio no mercado, você tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque uma vez que você tem uma obviedade no mercado e você acha que vai ganhar dinheiro com isso, então, por que você não alavanca, põe tudo e fica rico? Não é muito fácil assim, entendeu? Então, é sempre comprar várias calls, alavanca, compra um monte de call fora do dinheiro, sei lá, de qualquer ativo que tenha um beta extremamente alto e você não precisa operar nunca mais. Então, eu acho que é um pouco difícil você fazer essa leitura. A gente prefere ter uma postura um pouco mais conservadora com relação à abertura e a esse alvoroço aí. Tem um comentário aqui do RRA, né? Ele falou dizendo que eu estou errado, né? Vale a pena responder. Ele falou, na situação que estamos, é vantagem sim comprar na abertura. Cara, depois que o leão tá morto, todo mundo é caçador. Né? Tá subindo 5%, tá vendo? Tava na cara, etc. Se a bolsa estivesse desmoronando hoje, ninguém estaria falando isso. Está preservando o risco das suas operações. O comentário é para preservar o seu bolso, preservar o risco, preservar o seu capital baseado numa relação de risco-retorno adequada. Se subir mais 1.000 pontos a partir do preço que está agora, e quem comprou na abertura está se dando bem, beleza, tranquilo, não tem problema quanto a isso. Só que o comentário foi para preservar o risco, não é para fazer com que você deixe de ganhar. Então, eu acho que não se trata aqui de quem está certo ou quem está errado.
Porque o mercado ele sobe ou cai, ele tem tendência ou ele não tem. O comentário aqui é mais para preservar o bolso. Quando o cara disse, está óbvio, vamos comprar na abertura, ele tem o dia inteiro pela frente com um risco enorme, com aquele gap enorme ali que prejudica a operação dele, tecnicamente falando. Então, hoje o mercado está subindo, amanhã ele pode estar caindo. Então, quer dizer, é aquela coisa, quando ele está subindo, está vendo, deu certo, daria certo. Então, é o tipo de coisa que a gente não tem que comentar. Na verdade, a gente tem que estar preservando sempre o risco. Esse que é o importante. E é isso que faz você ganhar dinheiro no longo prazo. Não é saber se o mercado sobe ou cai, amanhã vai subir, cair, adivinhar ou tentar dar uma de futurologia no mercado, porque não faz sentido nenhum. A gente não está aqui para isso, para tentar dizer se o mercado amanhã com certeza sobe, é óbvio que amanhã sobe, etc. A gente está aqui para preservar risco, isso é o mais importante. E é até legal essa discussão, porque tem gente que faz essa estratégia e às vezes dá certo, às vezes não, mas a gente está tentando trazer uma outra análise aqui mais de médio e longo prazo. É isso. É o nosso ponto de vista. Agora, se você gosta de fazer esse tipo de operação, sem nenhum problema, tranquilo. Indo aqui para a próxima, o Henrique está perguntando se, enfim, eu vou falar aqui que ele perguntou direcionado, se eu mudaria alguma coisa na carteira, né? Se a gente aqui na parte de fundamento mudaria alguma coisa na carteira por conta do impedimento. Bem interessante essa. Por enquanto não, de novo, cai naquela discussão que a gente teve no início do programa, muita variável ainda e muita coisa para acontecer. À medida que a gente for, esse processo for se concretizando, talvez a gente consiga mudar e tomar uma postura um pouquinho mais agressiva, mas por enquanto a gente continua ali com a mesma carteira. A gente tem uma boa exposição a Itaú, que querendo ou não tem um beta muito alto com o Ibov, já, ok. A gente tem exposição a juros, que deve se manter num patamar alto. A gente teve a ata do Copom, o pessoal lendo como um pouco mais agressivo em termos de aumento de juros, então a gente está bem posicionado também e tem uma posição pequena ali ou menor em dólar, caso aconteça alguma coisa ao contrário do que o mercado está prevendo, a gente consegue fazer um hedge natural, então a gente acha que ainda está bem posicionado. Óbvio, se as coisas forem mudando, a gente pode aumentar nossa exposição a bancos ou até alguma coisa nesse sentido, estatais, etc., que vai ser difícil agora no curto prazo. O que poderia ser um movimento estratégico interessante, a gente sempre tem recomendado muita proteção nos portfólios, né? De acordo com os novos acontecimentos, o que a gente pode fazer é reduzir a proteção. Bem justo aí essa análise, então é um pouco disso que a gente está pensando, mas sem mudanças bruscas ali com relação aos fatos recentes, Henrique. Eu não sei se você tem algo para falar em termos de gráfico, nessa questão com esse novo evento. O novo evento não alterou, aquela foi a primeira discussão que eu falei, né? Deixa eu botar aqui rapidamente o Ibovespa, né? Não alterou nada, isso continua ainda com a mesma definição ali. Eu acho que o mercado carece de fluxo. Hoje tem um volume um pouco melhor do que os últimos dias, beleza, tá, mas o mercado ainda carece de fluxo. A gente está longe de ter aquela onda perfeita, de uma tendência de alta muito bonitinha. É como eu falei, não alterou muita coisa. Se rompeu 49, 100, 49.500 para cima, aí eu acho que o fluxo volta, porque nós vamos ter nitidamente uma reversão de tendência, não só pelo diário, mas também pelo semanal. Do contrário, a gente vai ficar nessa lenga-lenga, a deriva, às vezes vem vento a favor, às vezes vem vento contra, e nada acontece até que haja um rompimento de um desses dois extremos aí. Boa. Se já puder emendar aqui em Vale, Rafa, e falar o que você está olhando com todos esses acontecimentos, o que o gráfico está mostrando para Vale? Vale realmente ainda é uma grande decepção. Se perdeu uma região que a gente chama do Deus me livre aqui no 11,70, né? E o semanal, vou botar um mensal, só para vocês terem uma noção do que está acontecendo com ela, né? E tem muito espaço para queda ainda. Eu tenho um alvo de 9,90 para Vale. É um alvo que eu venho falando desde quando perdeu esse suporte aqui no 11,75. Ontem deu um candle que a gente chama de martelo, muita gente já queria comprar, etc. Eu pedi para segurar a onda porque a tendência de baixa é muito forte. Hoje o papel trabalha no terreno negativo, o minério de ferro caiu hoje, embora tenha o Ibovespa subindo, o papel está caindo, ou seja, ainda é uma grande decepção. Não vejo uma condição técnica de compra ainda, o papel está numa tendência de baixa muito forte. Acho que ele deve perder os R$10 e buscar os 9,90, 9,80 ali ainda no curto prazo. Ficaria de fora, ou talvez uma trava de alta de put,
acho que está muito difícil ainda tentar uma compra em Vale, a tendência está muito forte. Em termos de fundamento, Vale, a gente não gosta, a gente já não gostava antes das questões da Samarco, né? Toda essa questão de desaceleração da China e aumento da capacidade global de produção de minério de ferro, só isso já tenderia a pressionar o preço de minério de ferro, e é o que tem acontecido. Agora, junto a isso, a questão da Samarco e podendo ter consequências para as controladoras, no caso BHP e Vale, isso só piora. Então, você tem um valuation que não é uma barganha, você tem ali um macro desfavorável no curto e médio prazo, junto a isso, esse news flow negativo de Samarco. Então, a gente continua não recomendando exposição a Vale. Agora, o cliente que acha que já está barato, etc., não é a nossa visão, mas já decidiu entrar em Vale, o que a gente tem recomendado é fazer isso via produtos estruturados. Você tem algumas estruturas ali de collar longas que você consegue preservar o seu capital inteiro, caso Vale continue caindo, mas se ela subir, digamos, 25% para um ano, você participa da alta. Então, se for para entrar em Vale, o que a gente não recomenda é que faça isso de uma forma um pouco mais inteligente, tá? O Diogo está perguntando de eco-rodovias, Ecor, outro papel que a gente, e outro setor que a gente fica fora, o macro não é favorável, a parte de tráfego totalmente atrelada à atividade econômica. Também na parte de Ecor você tem a parte do porto, né? O porto lá de Santos, ela está sofrendo grande concorrência de novos terminais particulares, isso aí tende a agravar também, tirando a demanda que por si só já cai. Então, outro ponto para se destacar do setor é a curva de juros. Se você tem uma abertura na curva de juros, o que que o mercado está precificando, isso aí tende a prejudicar as ações de concessões. Então, ao nosso ver, em fundamento, ficar fora. Não sei se o gráfico também tem essa visão. Fica fora também. Papel, vamos dar uma olhadinha aqui. Papel vai mostrando aqui um canalzinho de baixa ainda, e inclusive está testando a linha superior, né, do canal de baixa. Acho que é uma boa oportunidade até pela relação escritora de fazer uma venda com alvo aqui em 5,44, 5 bola a bola, com stop bem curtinho, né, no 5,7, deixa eu ver aqui, o stop seria 5,80, né, então acho que está valendo. Também não gosto não, que acho que tem uma tendência de baixa bem bonitinha aqui, bem relevante, acho que não tem sinais de evolução na compra, e o OBV vai mostrando topos e fundos descendentes, vai mostrando uma bela distribuição de preço que representa aí mais pessimismo por curto e médio prazo. Então eu ficaria fora. Boa, e agora de curiosidade, CCR, você vê alguma coisa diferente? Ela estava melhor, eu me lembro que ela estava melhor, é isso mesmo, está melhor. Vejo, e inclusive ao contrário de Ecordovia, ela está em tendência de alta, né? Vamos olhar aqui, eu vou traçar esse canalzinho positivo, ele deu uma oportunidade na compra em função do risco nessa região. Hoje, trabalhando da maneira como está, evolui aí na tendência, né? E eu acho que ele vem buscar aqui 14,30. 14,30, quiçá 15,30, né? Então tem uma boa relação, uma boa configuração, melhor dizendo, e que tiver comprado seus juros está pouco abaixo de 12,78. Bem melhor que a Cordovias, bem melhor. Boa. Então, se você quer entrar no setor, a gente não gosta, mas se tiver que escolher uma, CCR também tem um fundamento um pouco melhor, então seria uma alternativa no relativo melhor, mas de novo, pelo menos ao nosso ver, ficar fora. O SMP está perdendo de Sula, a Sula a gente já comentou, então o Rafa é comprador, a gente também tem nas nossas carteiras recomendadas. O Diego está perguntando aqui de Pecar e Ambev, interessante ali porque Pecar caiu bastante, muita gente olhando para o ativo, mas a gente ainda não acha que é o buy opportunity, que é um ponto de entrada ali. Essa parte, a parte de supermercados, que teoricamente é um pouquinho mais resiliente, o pessoal não está conseguindo repassar a inflação, mas o que preocupa muito é a participação na Via Varejo, né? A gente tem bens duráveis aí, deve sofrer bastante, já vem sofrendo e mostrando isso em resultados, isso aí impacta totalmente Pecar. A gente não vê nenhum ponto de inflexão nesse sentido, na verdade só piora, né? A gente está vendo o desemprego escalando, hoje a gente teve produção industrial abaixo do esperado, vendas no varejo também, então ficar fora de Pão de Açúcar mesmo depois dessa queda aí. O que você está olhando ali para Pecar 4, Muito Rafa? feio o papel, nossa senhora, isso aqui é papel do Deus me livre, né? Ele está aqui em cima de um suporte muito forte aqui. Se perdeu 48 bola, deve cair muito mais. Deixa eu botar o gráfico mensal aqui, vocês terem uma noção do que vem pela frente, né? O papel
tem caminho para buscar até o 38,75. Não vejo uma boa condição técnica de compra. E aí, esse papel me faz lembrar um comentário que um cliente fez ontem. Ele fez um comentário da seguinte forma, que ele falou, cara, eu acho que o papel já caiu demais, eu tenho que comprar, né, esse papel. E aí eu digo para ele o seguinte, cara, que é muito intuitivo que as pessoas têm, em vez de acompanhar a tendência, elas querem descobrir onde está a reversão. Uhum. Está muito na psicologia isso. E eu acho isso muito errado. Novamente, falando em função do risco, é muito mais arriscado e você pode tomar diversos tops na sequência e você ficar tentando descobrir onde está o fundo do que você acompanhar a tendência, onde você tem o fluxo a favor. No caso aqui da Pão de Açúcar, eu estou olhando um cliente ontem, eu acho que eu vou comprar. Eu falei, cara, eu não compraria. O papel pode subir de 48 até os 58, ganhar R$10, e ele ainda assim pode evoluir numa tendência de baixa, né? Então, mesmo que ele suba tudo isso. Então, é preciso ter uma percepção de tendência, que eu acho que é a matéria-prima básica para a evolução do fluxo, se está ali a favor ou não, contra ou não você. Então, nesse caso de Pão de Açúcar, eu vejo uma tendência de baixa muito forte. Acho que se der oportunidade eu vou vender mais, mas comprar está muito difícil mesmo. Boa, pessoal, a gente acabou passando do nosso horário já bastante. Só respondendo duas últimas perguntas, o Nós tinha perguntado quais os principais papéis ali relacionados a fluxos de venda, possíveis fluxos de venda de fundos do BTG, etc. A gente comentou de Lojas Renner, também tem Itaú, BR Foods e Equatorial, só para vocês terem uma noção, tá? Que pode vir de fluxo. Não é nada certo, mas é interessante ter essa informação na mão. Agora, o último papel, Rafa, para você escolher entre Ambev, BBAS e SUSB. Qual que você acha que tem alguma coisa interessante para falar aí? Ambev, BBAS SUSB. E SUSB. Vamos de BBAS aqui. Beleza. Banco do Brasil, porque ele tem uma figurinha bem bacana, uma figuração triangular, né? E aí eu acho que é o papel que está na mira aí, de uma possibilidade de compra, se o ABV acompanhar esse ponto aqui, 18,30, 19,10, onde abre um comprão bem bonito, com alvo aqui 23,60. Estando comprado, sugiro aí um stop pouco abaixo de 16,15, para mim é a melhor configuração. Boa, pessoal. Então é isso. Só para terminar de BBAS, em termos de fundamento, só se for um call político, se você acredita muito que vai ter uma troca de governo, isso já é dito e certo. Então é uma boa oportunidade de BBAS. Não é o nosso caso, a gente não acha isso por enquanto. Então a gente fica fora de BBAS em termos de fundamentos, tá, pessoal? Bom, acho que é isso, já deu para conversar bastante, falamos do impeachment e de todos os papéis e dúvidas, ficaram algumas pendentes aqui, mas de novo a gente tem Batalha do Século toda terça e quinta às 11h30, além do restante da programação da Infomoney, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, valeu Rafa por hoje, e a gente se vê na próxima e ao longo da programação, tá pessoal? Bom almoço e até a próxima. Valeu, tchau!